Amados, graça e paz, tudo bem por aí? Estamos juntos aqui na live da Igreja Evangélica Congregacional do Bairro Fluminense, São Pedro Aldeia, Rio de Janeiro. Estamos juntos aqui, os irmãos estão entrando, sejam bem-vindos. Estou vendo a Maria aí, que tem novidade aí no Campo de Carvalhos, não é? Temos novidades. Estou vendo aí o Alisson chegando, a Valéria, Paulo Frederico. Estamos vendo aí, ó, Marilda, Marinete, essa turma toda aí, ó, o Jaime, a Jane. Deus abençoe vocês. Vamos chegando com a graça e a paz do Senhor. Tudo bom aí? Tudo bem em casa? Vamos caminhando com a presença do Senhor. Deus é bom, Deus é bom. Vamos cantar uns louvores que exaltam o nome do Senhor, para matar a saudade, né? O nosso músico voltou para casa hoje e a gente aqui está pegando o violão, né? Que estava um pouquinho paradinho. Nós vamos pegar o violão, vamos cantar algumas canções junto com os irmãos. Estão me ouvindo bem aí? Deixa eu ver se o som aqui está baixo. Opa, acho que melhorou. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Amém. Para bem dizer o nome do Senhor que é grande
Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer, agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Que segurança sou de Jesus. Eu acho que é o hino 409. Vê lá comigo, esse é o 409. Que segurança sou de Jesus. Do nosso hinário, é isso mesmo, 409 é o hino que nós vamos cantar agora. Segurança sou de Jesus, por Ele agora vivo na luz de Deus herdeiro, me tornou pelo seu sangue. Segurança, que segurança sou de Jesus, por Ele agora vivo na luz de Deus herdeiro, me tornou pelo seu sangue. Salvou.
Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, graças te damos por tua bondade, por tua fidelidade, por tua graça sobre as nossas vidas. Nesse tempo que estamos reunidos aqui, através dessa plataforma, através desse momento, Senhor, pela internet. Ó Deus, alguns irmãos estão conosco aqui, Senhor, e nós queremos interceder por nós mesmos, invocar o teu nome, invocar a presença do teu Espírito, do teu sangue sobre nós, sobre as famílias aí representadas, sobre as vidas que estão conosco aqui, Senhor, que tu venhas enriquecer, independente de nós, independente da nossa vida, porque nós somos frágeis, somos pecadores, Senhor. Senhor, nós queremos estar afinados contigo, queremos agradar o teu coração, queremos nos alegrar em ti. Aumenta-nos a fome, a sede de ti mesmo, aumenta-nos o interesse pela tua palavra, pela vida devocional, pela busca ao Senhor, torna-nos mais sensíveis, ó Deus, a ti. Ó Deus, não deixa com que essas circunstâncias que vivemos, venhamos a só pensar em nós mesmos, nas nossas coisas, a pensar só, ó Deus, de alguma coisa que venha nos distrair. Tu és a nossa dose mais forte, Tu és a nossa essência, Tu és a nossa alegria. Ó Deus, que as coisas do mundo, Senhor, não venham nos roubar de Ti. Ó Deus, que os afazeres da vida não nos venham tirar da Tua presença. Senhor, nós não queremos ser tomados por Ti, Senhor, não queremos ter vida espiritual rala, superficial. Não queremos, Senhor, ter vida, Senhor, desconectada contigo. Ó Deus, não queremos perder, Senhor, a orientação Tua quanto às prioridades da vida, Deus. Por favor, venha ao nosso alcance, venha ao nosso auxílio, sustenta-nos com a Tua destra fiel. Senhor, nós oramos por aqueles que estão passando por dificuldades na vida, os que estão enfermos. Lembra da nossa irmã Vera, Senhor, estenda a Tua mão, Teu bálsamo sobre ela, sobre a sua vida, a vida da nossa irmã Sônia Regina, que está aqui em São Pedro, Senhor. Ó Deus, cuida da sua saúde, do Alexandre, ó Deus, uma pessoa conhecida dela, Senhor, com quem ela se preocupa sempre, vai visitando sua neta, sua filha, sua casa, seu marido. Lembra da nossa irmã Sônia, Senhor, que está lá em São Gonçalo, junto com Ana e Caleb também, conforte seu coração, abençoa a sua vida. Lembramos da irmã América, Senhor, da irmã Inácia, da irmã Roselina, do irmão Deomir. Lembramos do nosso irmão,
Ó Deus, Gilberto Amaral, que passou por nós, nem nos reconheceu, estamos todos mascarados, andando pelas ruas. Senhor, passou de carro, Senhor, guarda ele, a sua esposa é G, Senhor. Toma a sua generosa, toma a sua vida, suas filhas, seus netos, seus genros nas tuas mãos. Lembramos, Senhor, da irmã, ó Deus, da irmã Inisete, que pede pela sua neta, Lara, sustenta ela, Senhor. Ó Deus, grandemente, Senhor, a Regina Almeida, lembramos, Senhor, da sua família, lembramos do seu marido, lembramos, Senhor, da sua mãe, Senhor. Toma conta da tua filha, sustenta, Senhor, nessa fase tão difícil. Nos alegramos em Ti, pelas melhoras de muitos irmãos, pela saúde que Tu tens dado a cada um. Visita a vida do Leandro, Senhor. Ele é especial, meu Deus. Toma ele em Tuas mãos, protege e guarda sua mãe, seu padrasto, sua casa. E com esta intercessão, intercedemos por todos os amados que estão conosco aqui, pelas igrejas, Senhor, que estão aguardando o direcionamento do Senhor para a reabertura dos cultos presenciais, que o Senhor nos dê direção, que Tu recebas a nossa gratidão aqui hoje. Ó Deus, nós oramos, Pai, sabendo que Tu estás conosco, que Tu ouve a nossa oração. Pedimos a Tua bênção, aqueles que estão em viagem, aqueles que estão se deslocando da sua casa para o trabalho, do trabalho para as suas casas. Sustenta o pão de cada dia, Te somos agradecidos por Tua provisão sobre nós. É a nossa oração, com gratidão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar mais uma canção? Talvez você esteja sem esperança. Estou vendo que a irmã Leilda, Deus abençoe sua família, o Renato, abençoe seus filhos, suas noras, seus netos também, viu, irmã Leilda? Em nome de Jesus. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador fez uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos, e o Senhor nosso Deus os tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Talvez você esteja aí sem esperança, abatido, triste pelas más notícias da vida, mas num galho seco de uma árvore qualquer, onde ninguém podia imaginar, o Senhor faz brotar uma flor. Para nossa alegria, para nossa alegria. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Agora deixa eu me ajeitar aqui, porque eu não tenho contra-regra, não tenho aqui. E já vamos meditar na palavra do Senhor. Deixa eu pôr o violão aqui por um instante. E já vamos juntos meditar na palavra do Senhor. Enquanto isso, você vai vendo a hora aí, tá bom? Vai vendo a hora.
Voltei, gente, voltei. Não tive contra-regra, mas está tudo certo. Já estamos aqui, já estamos nos ajustando. Aqui numa posição melhor. Tá tudo bem aí? Hein? Já vai ficar tudo perfeito. Pronto. Aqui, ó. Opa. Aí. Tudo bem, gente? Graça e paz. Estamos juntos aqui na live culto online da Igreja Congregacional do Bairro Fluminense, São Pedro da Aldeia. Quinta-feira é o dia dos nossos encontros, 19h30 horas. E aos domingos, 9 da manhã e 19 horas. Hoje nós vamos meditar aqui na palavra que se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 1. Nós iremos ler alguns versículos aqui dessa maravilhosa carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ler a partir do verso 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e a Caia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardar dos céus do seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Nós lemos aqui a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10, e que Jesus assim nos abençoe em nome dele mesmo. Amém? Irmãos, as cartas de Paulo, elas são cheias de princípios verdadeiros, autênticos, e que servem para a gente aplicar a toda a nossa vida. E eu chamo a sua atenção aqui, no primeiro versículo, Paulo ele se apresenta como autor, mas ele apresenta também coautores. Ele diz Paulo, Silvano e Timóteo. Paulo, Silvano e Timóteo. Bastaria ele dizer Paulo. Mas ele desenvolve uma mentalidade de parceria, ele desenvolve uma mentalidade de coletividade, ele inclui. Poderia ele não incluir e ficaria a carta na mesma, com teor igual, ou parecido, ou semelhante, mas ele entende que ministério é alguma coisa que você partilha, você abre mão, você não é exclusivo no ministério. Então ele inclui Silvano e inclui Timóteo na autoria dessa carta, porque esses irmãos estavam envolvidos no contexto da vida do ministério do apóstolo Paulo. Eram pessoas que estavam ao seu lado,
Então Paulo não estava atrás de trazer luz só para ele, mas a preocupação dele também não era essa, trazer luz só para ele, não. Ele queria que a igreja ela tivesse o entendimento de corpo, de uma liderança plural, não é? Então nós encontramos aqui Paulo, Silvano e Timóteo. Nisso vimos a humildade de Paulo, nisso vimos aqui a questão do partilhar o ministério, nisso nós vimos aqui a seriedade do Paulo por saber que ele não é perpétuo, não é o único, e ele assim partilha o ministério porque ele entende que a igreja é uma igreja heterogênea, uma igreja que é corpo e que tem muitos membros e muitos dons. E por isso que ele demonstra todo esse cuidado, não é? Nessa questão. Veja que não é uma carta na primeira pessoa do plural, é uma carta que é na primeira pessoa do singular, mas sim plural. E aí no versículo 2 ele diz damos, já que ele cita Silvano e Timóteo junto com ele na autoria dessa carta, ele já vai dizendo, né? Damos sempre graças a Deus. Então ele está dizendo que não é uma liderança partilhada apenas para constar. Ele vê uma liderança que também está envolvida na oração, partilhada, não só para dizer, olha, botei você, botei Silvano, botei Timóteo aqui como coautores e tal. Não, ele faz isso porque esses dos quais ele cita como coautoria nessa carta, como coautores, ele diz porque eles estavam envolvidos também na oração. E aqui ele deixa claro, damos sempre graças a Deus por vós. Essa é a primeira coisa que é magnífica na vida do apóstolo Paulo. Ministério partilhado, isso implica em humildade, isso implica em que não é apenas de uma performance, não é apenas para inglês ver, mas é uma coisa que é na prática exercida, porque tinha gente, e esses que estavam citados por ele, era gente que orava com ele, estava junto na oração. E aí ele diz, damos sempre graças a Deus por vós. É a oração. Está dizendo, olha, estamos aqui, mas nós estamos orando por vocês. Então a terceira coisa que a gente vê aqui nesse texto que nós lemos agora, é que ele cultiva no coração uma coisa boa da igreja de Tessalônica, dos irmãos, dos crentes. Ele poderia aqui dizer que tinha coisas ruins, e a igreja tinha, porque é composta de homens. Mas ele fala aqui, olha, damos sempre graças a Deus por vós, mencionamos em nossas orações, sem cessar. Aí ele vai usar no versículo 3 uma palavrinha muito bonita aqui, recordando-vos. Ele está recordando, ele está lembrando de coisas maravilhosas de Deus na vida daquela igreja. O que ele recorda? Ele recorda que aquela igreja, ela no seu tempo, e quando ele fala igreja, está falando de um grupo de pessoas, um grupo de irmãos. Ele diz um grupo de irmãos que no seu tempo, na sua geração, serviu de modelo, a ponto de que não haja necessidade de fazer retoques e nem acréscimos. Isso está aqui no versículo de número 7, diz aqui, de sorte que vos tornastes o modelo aqui é exemplo. Ele está dizendo que aquelas pessoas, aquele grupo de irmãos, que está recebendo uma carta de alguém que quer ensinar humildade, quer ensinar a partilhar ministério. Ele está dizendo, olha, vocês, a gente está lembrando, vocês tornaram-se modelo, de maneira que não temos a necessidade de fazer nenhum retoque, nenhum acréscimo. Isso está no versículo 8, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Está dizendo que o testemunho daqueles irmãos era um testemunho eficaz, era um testemunho exemplar, era um testemunho que é não só de presença sem palavra, era um testemunho que tinha mensagem, que tinha pregação, que tinha orientação, que tinha mudança de vida. E ele diz isso, e ele diz que eles atingiram esse nível espiritual
por conta de 3 princípios bíblicos, de 3 questões que ele bem aqui menciona quando ele recorda, que faz com que cada um de nós, cada igreja, cada crente possa ser um modelo, não só de testemunho local, mas de testemunho missionário, evangelístico, porque ele vai dizer, porque de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. No versículo 8, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, aí ele cita de novo os lugares, Macedônia e Acaia, mas se divulgou por toda parte. Ou seja, a pregação daqueles crentes era uma pregação de gente que vivia o que pregava, ou que pregava o que vivia. E isso foi de uma expansão missionária extraordinária. Isso foi de uma expansão evangelística extraordinária, coisa rara nos dias de hoje. Veja que naquela época não tinha internet, não tinha televisão, não tinha grandes eventos. O grande evento, se é que assim podemos dizer, era o testemunho individual, coletivo, daqueles crentes daquela igreja. Você veja, hoje, nós evangélicos, nós nos beneficiamos do trabalho missionário. Aqui na região dos Lagos, por exemplo, as igrejas foram formadas por irmãos missionários que vinham de Niterói, que fica aqui cerca de 125, 130 quilômetros daqui, que vinham muitas vezes montado a cavalo, vinham a pé, dos recursos daquela época, e vinham e pregavam a palavra de Deus, e iam com isso, com essa pregação da palavra autêntica, genuína. Hoje nós somos aqui na região dos Lagos, várias igrejas, principalmente no ramo congregacional. Nós temos aqui mais de 20 igrejas, uma data de congregações, que são trabalhos oriundos de gente que se deslocou, que pregou, e o trabalho cresceu, repercutiu. Gente que foi modelo de exemplo de crente. Agora, o que está por detrás dessas pessoas? O que está por detrás? O que está por detrás de um testemunho eficaz? O que está por detrás de um testemunho exemplar? 3 princípios que Paulo aqui identifica na vida daqueles irmãos ali em Tessalônica. Quando no versículo 3, recordando-nos diante de Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Então ele está dizendo que para ser um crente modelo, de um testemunho missionário evangelístico, não só na sua localidade, mas também isso para outras localidades, para outros lugares, que não haja necessidade de senãos, de retoques, de acréscimos, tem que ter por detrás, e Paulo muito bem identifica, uma fé operosa. A Bíblia mesmo vai dizer que fé sem obras é morta. E obra sem fé também não funciona muito. Então ele fala de uma fé que opera, uma fé que tem funcionalidade, uma fé salvadora, porque a pregação da palavra faz com que você creia, que você tenha fé. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra. E essa fé que Deus te dá, salvadora, é para te salvar, mas também é para que você viva com base nessa fé, nessa confiança nele. Inclusive para testemunhar. Uma fé não tacanha, não pequena, como muitas das vezes o Senhor aqui falou aos seus discípulos, mas uma fé operosa, uma fé crescente, uma fé que faz ultrapassar barreiras, uma fé que faz confiar no Senhor não só quanto à salvação. E de fato, quando a nossa fé salvadora nos atinge, ela nos leva também a ter uma fé de vivência. E essa fé de vida, de cotidiano, ele chama, é uma fé operosa. Não é faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. É uma fé prática, uma fé que mostra fatos. Por exemplo, quando a gente vê lá a parábola do bom samaritano. Por que ele é considerado bom samaritano?
Porque passou o levita, passou o sacerdote perto de um moribundo e passou ao largo. Passou ao largo. Já o samaritano, ele chega perto. Ele pega aquele que está ali próximo da morte, cheio de feridas, semi-morto. Ele cuida daquela pessoa, ele leva aquela pessoa para uma hospedaria, ele paga a conta daquela hospedaria, ele leva-o no seu animal, ele tem despesa. A fé operosa leva-nos a ter despesa. Aliás, quando você é imbuído de uma fé operosa, você não tem despesa. Quando você é imbuído de uma fé operosa, você tem investimento. Porque Jesus mesmo disse, se você fizer um desses benefícios a um desses pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Quando você visita alguém encarcerado, quando você se preocupa com o enfermo, quando você se preocupa em dar pão, alimento àquele outro, aquela outra, você está em prática de uma fé operosa, mas essa fé operosa, ela é exercida como se feita para Jesus, porque a fé vem de Jesus e é para Jesus. Então faz você ter uma vida desapegada, uma vida generosa, uma vida que você se coloca no lugar do outro, uma vida que você se sensibiliza pelo outro, que você se leva ao outro, uma fé operosa. Uma fé operosa leva você a ter riscos. O bom samaritano correu riscos. De repente, de colocar naquela hospedaria, de pagar antecipadamente para o dono da hospedaria cuidar daquele moribundo. E, de repente, o dono da hospedaria podia dar um calote. De repente, a quem ele atendeu e cuidou, ele se beneficiou daquilo e deu perdido, como diz os jovens hoje, deu um S, não é? Quem vive uma fé operosa vive correndo riscos. Não tem despesa, tem investimento, porque faz como se faz para Deus, para Jesus. Porque acredita na palavra de Jesus. Quem fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então Paulo identifica uma igreja modelo, identifica uma igreja exemplar, de um testemunho irretocável, porque por detrás tem uma fé operosa. Uma fé operosa em Deus, uma fé operosa na palavra de Deus. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, diz aí, verso 3, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé e da abnegação do vosso amor. Aqui não é apenas amor, mas é um amor abnegado. Não é um amor exigido do outro, como muita gente pensa. Ama com o entendimento de receber a troca. Não, amor abnegado é aquele que é sacrificial, aquele que se doa. Amor abnegado, mais uma vez, assim como na fé operosa, na prática, é também uma prática, não é um discurso apenas, não são apenas canções, é prática, é vida prática. É amor sacrificial, é amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, amor que é paciente, que é benigno, amor que é amor. A Bíblia diz o que é amor. Não é amor para si. O egoísta vai pedir amor para si. O ansioso vai querer o suprimento desse amor por parte dos outros. Por isso que o ansioso é aquela pessoa que funciona muito como sanguessuga. Funciona muito como aquela pessoa que é um poço sem fundo. Que não consegue se ter como suprida. Porque dentro dela é um caldeirão a consumir o bem que o outro faz. E esgotar quem está do lado. Não é por essa perspectiva que você exerce pensando em você. Não. É que você exerce pensando no outro. Você crê no outro, você espera no outro, você tem paciência no outro. Isso é prática de amor. Aliás, isso é amor de Deus. Jesus se doou por nós. É amor de Deus. E esse amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, diz a palavra de Deus, para que nós possamos amar como Ele nos amou. Logo, é um amor abnegado, é um amor sacrificial, é um amor que suporta, é um amor que ajuda, é um amor que estende a mão. É mais do que fala, é mais do que música, é mais do que poesia, é prática, é prática. Às vezes nem é falando eu te amo,
às vezes é mostrando eu te amo numa atitude, num amor abnegado. Que às vezes o eu te amo é tão cheio de hipocrisia, tão cheio de falsidade, tão cheio de comercialidade, que não diz muita coisa. Às vezes é só um suprimento do momento ali evasivo. Mas e o exemplo? Para alguém ser modelo, exemplo, de uma postura irretocável, de uma conduta de testemunho que vai e é usada por Deus, tem que ter a história do amor abnegado aí. Uma fé operosa e um amor abnegado. Em terceiro lugar, Paulo identifica o que está por detrás dessa coisa elogiosa de Paulo, do amor, da fé, mas ele diz também, e da firmeza, da esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz isso. Amor, fé e esperança. E esperança aí, os humanistas roubaram essa palavra esperança para aplicá-la à esperança dos sonhos humanos, à esperança de coisas desta vida. Não, a esperança que a Bíblia está dizendo aqui é a esperança do Senhor Jesus Cristo, no Senhor Jesus Cristo. Em que isso quer dizer? Está falando da sua volta. Então, o que nos mantém como crentes autênticos é também aguardar a sua volta, a volta de Jesus. E isso fica claro. Está aqui, ó, no versículo 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servir Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus, aguardar e esperar, aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então a esperança que é dita por Paulo, identificada por Paulo como um dos pilares, um dos motivadores de fazer com que esses crentes ali fossem exemplo, modelo, coisa maravilhosa de vida, que glorifica, até uma palavra quase que em tom de elogio de Paulo, de alegria de Paulo, de recordar, bom recordar de coisas assim, é que aqueles crentes tinham fé operosa, amor abnegado e firmeza quanto à volta de Jesus. Isso aí fez toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Então temos que estar pensando na volta de Jesus, sim. Pastor, eu penso na volta de Jesus, mas quando o assunto paira por morte, você fica logo desesperado, né? Que esperança é essa que você tem aí? Que esperança é essa que você tem da volta de Jesus? Quando chega no funeral, tem gente que nem vai a funeral, com medo de, chegando lá, ter o seu passaporte carimbado para ser a próxima pessoa a estar dentro daquela situação. Tem gente que tem pavor de falar de morte. Quando você pega um inário desse que nós temos aqui, ó, Salmos e Hinos, por exemplo, várias músicas aqui falam da esperança da volta de Jesus e falam de morte. Aí os que estão acostumados com a inologia contemporânea, que muitas das vezes só fala de festividades aqui para essa vida, de prazeres e de egocentrismos, não contemplam a questão da morte. E as músicas dos dias de hoje não falam da esperança da volta de Jesus, mas apenas falam dos seus sonhos aqui, o teu sonho vai concretizar, a tua bênção vai chegar. Aí ficam em cima dessa, sabe, dessa métrica, dessa repetição, dessa mesma batida, dizendo que, te ensinando, e você submete esse ensino, de que a tua vida vai ficar para aqui mesmo. Não vai. Por isso que os crentes de hoje, a grande parte dos crentes dos dias de hoje, eles não influenciam, eles não geram incômodo, não iluminam, não salgam. Sabe? Nós somos uma geração, muitas vezes, das multidões. Acaba o evento das multidões, fica tudo vazio, ninguém afeta a vida de ninguém com testemunho, como os crentes de Tessalônica. Gente que não tem fé operosa, gente que não se preocupa em praticar a palavra de Deus,
gente que não tem amor abnegado, gente que só se ama, gente que vive no divã de uma psicologia contemporânea que diz que você tem que amar mais a si mesmo, que você tem que pensar mais em você mesmo. E a grande tragédia de pessoas que estão perdendo o senso, perdendo o juízo, perdendo a saúde, perdendo a vida emocional, é porque só pensam em si mesmos. E já é mais do que comprovado, quando a gente se doa, nós estamos adquirindo saúde, vida, sabe? Então, amor abnegado, fé operosa e firmeza da volta de Jesus são os 3 ingredientes que devem haver na vida do crente. Para esse crente mover o seu tempo, afetar a sua geração. Uma igreja que tenha a fé, a esperança e o amor, conforme as Escrituras estão nos ensinando, é uma igreja que impacta a sociedade dos dias de hoje. É uma igreja que não se mistura. É uma igreja que vive para o Senhor. Então nós precisamos estar atentos àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Ah, pastor, minha fé está tão fraquinha. Ah, pastor, estou tão sem combustível, tão desanimado, tão sem energia, tão pesado. Ah, as coisas estão difíceis e tão difíceis. Você já adotou aquela doutrina daquele personagem do desenho animado? Ó vida, ó céus, ó azar, não é? Falta-te a energia do céu. Faltam os 3 combustíveis que vão te levantar dessa apostasia, dessa prostração, desse desânimo, dessa letargia, dessa frieza espiritual. A fé que Deus te deu, que você deixou mofar. O amor que você deixou fragmentar. E a esperança que você esqueceu, porque você utiliza a esperança apenas para pensar nas coisas desta vida. Enquanto a Bíblia diz, se a nossa vida se limitar a esta vida, somos mais infelizes dos homens. E veja aí se não há infelicidade na tua vida, porque a sua vida está pautada somente a esta vida. Então, quando você encontra um crente alegre, um crente jubilante, um crente feliz, um crente, querendo amar o Senhor, um crente que se doa, um crente, é porque ele está abastecido. Vamos nos abastecer. Vamos nos encher a nossa vida dessas 3 virtudes maravilhosas. Vamos renovar o nosso entendimento quanto à volta do Senhor. Vamos pedir para Jesus derramar no nosso coração o seu amor. Vamos ouvir a palavra de Deus, pois a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E vamos dilatar o nosso coração para que sejamos testemunhas eficazes e afetemos a nossa geração. Viu, amados? Estou vendo aqui tanta gente aqui com a gente. Estou vendo aqui a Rosane, a Elma, a Lucimar, a Cleide. Deus abençoe a vida de vocês, abençoe cada lar aqui nessa noite. Veja, que venhamos a recordar, como Paulo recordou, que venhamos a valorizar essas 3 virtudes e deixar Jesus conduzir a nossa vida pelo caminho e pela maneira que Ele quer conduzir. Tá bom, querido? Estamos juntos aí, Deus abençoe. Vamos estar orando nessa hora, colocando a nossa vida. Irmã Leilda, Deus abençoe seu Renato. Vamos estar colocando nosso coração diante do Senhor, como se fosse um altar. Como se fosse um altar. Vamos pedir para Deus incendiar a nossa vida, incendiar o nosso coração de sua presença. Vamos pedir para Jesus. Esse tempo de quarentena, tem sido um tempo difícil para se adaptar. Difícil para se adaptar. Mas é um tempo das oportunidades. É um tempo que Deus nos dá oportunidades. E essa oportunidade que Ele tem nos dado hoje é para a gente melhorar, afinar a nossa vida com Ele. Vamos voltar aos rudimentos da fé, da vida com Deus. Fé, esperança, amor.
fé operosa, amor abnegado e firmeza da esperança quanto à volta de Jesus. Não precisa muito mais não, gente. Não precisa muito mais não. Quem tem essas três coisas vai alegrar o coração do Pai, vai alegrar o coração do ministério, vai fazer diferença na sua casa, diferença na sua família. Vamos pedir a Deus essas três coisas. A fé é alimentada com vida espiritual, meditação na palavra de Deus, com oração. O amor sacrificial é alguma coisa que é alimentado com a dependência do Espírito Santo e uma prática maravilhosa. A volta de Jesus entra em contraste com a questão das nossas coisas aqui, e isso nos faz esquecer quanto à volta de Jesus. Ó, pensai neste lar lá do céu, diz o hino, não é verdade? Então, querido, vamos estar junto nisso aí. O demais, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A gente está pegando o acréscimo e colocando como coisa prioritária. É reino de Deus e sua justiça. São essas coisas que nós temos aqui falado. Tá bom? Vamos orar? Senhor, nosso Pai, nosso Deus, te agradecemos por tua palavra, pela vida dos irmãos, irmãs, ó Deus, que estão conosco agora nessa live, nessa transmissão. Meditamos aqui na tua palavra, pedimos que a tua fé, o teu amor, a esperança aumente mais em nosso coração. Ajuda-nos a dilatar o nosso coração, Jesus. Melhora o nosso entendimento, Senhor. Liberta-nos de nós mesmos, do egocentrismo, de uma fé rala, de uma vida espiritual rala, raquítica, fraca. Ó Deus, liberta-nos, Senhor, de nós mesmos, de pensar só para baixo, só para a terra. Senhor, nós queremos olhar para o alto. Tua palavra diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? E o meu socorro, diz o salmista, vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Ó Deus, ajuda-nos a ser dependentes do Senhor. Não podemos viver uma vida espiritual, ó Deus, onde somos só puxados, onde ficamos arrastados. Senhor, nós queremos correr com perseverança essa carreira que nos está proposta, Jesus. Ah, Senhor, quanta gente economizando a vida, Jesus. Ó Deus, enquanto a palavra diz, me gasto e me deixarei gastar na obra do Senhor, Senhor. Ó Deus, nós estamos nos economizando para quem? Nós estamos economizando para quê? Enquanto o Senhor nos chama para gastar a vida em prol do teu reino e da tua justiça, Senhor. Dá-nos fé suficiente, dá-nos amor, dá-nos a esperança, para que a nossa vida seja toda ela consumida na tua presença, Senhor. Se nós não queremos andar desabastecidos espiritualmente, nós queremos andar sempre com alegria, o fervor do teu Espírito na nossa alma. Queremos sempre ter nos nossos lábios a canção, os louvores ao Senhor. Então visita cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Visita-os e supre as suas necessidades. Senhor, abre a porta do entendimento. Ó Deus, que sejamos obstinados nesse caminho, aguerridos neste caminho, Senhor. Por favor, faz maravilhas, faz hoje maravilhas. Lembramos aqui agora do Nicolas, filho da Jaqueline e do Cleiton. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor, daquela criança. Lembramos dos enlutados, que tu confortes os corações, Jesus querido. Daqueles que, ó Deus, estão com medo de ficar enfermos, Senhor, apavorados, Senhor, até, ó Deus, estão sendo sequelados emocionalmente, Senhor, dada a tua proteção e da tua libertação. Não deixa a gente ser irresponsável nessa época com as coisas desta vida, mas não deixa a gente sucumbir a um medo, a uma histeria, Senhor. Em nome de Deus, traz saúde espiritual ao teu povo. Cura as feridas, as chagas. Liberta aqueles que precisam de libertação, Senhor. Que estão deprimidos, tomados por tristezas e medos. Estenda a tua mão de poder e liberta essa alma para a glória de Jesus. Visita os lares, Senhor. Marca, Senhor, cada lar com a presença do teu Espírito. E dá-nos uma noite, Senhor, uma noite de bênção nas tuas mãos,
de dependência do Senhor. Nossa oração com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Obrigado por ter estado conosco. Já vou responder aí a alguma mensagem que você mandou. Aqui na live não estou recebendo aqui os comentários, não é? Mas vou fazer depois que eu encerrar aqui a live, vou continuar fazendo as respostas dos comentários aos irmãos, tá bom? Estou vendo aqui irmão Natanael, tá na esposa da Cleide. Gente, a gente tem motivo de alegria também. A nossa irmã Gabi, Deus abriu a porta de emprego para ela no meio dessa pandemia, né? Está trabalhando nos Correios, Deus chamou ela lá, já está trabalhando. Deus abençoe a vida da Gabi, viu? Então nem tudo é luta. Eu estava conversando com o Marquinhos e Paulinha hoje, ontem, né? Marquinhos foi demitido do seu emprego. Eu falei, olha, Deus tem coisa no meio desse negócio aí, né? Então, Jesus é aquele que abre a porta, Jesus é aquele que também fecha a porta. Quando ele abre, damos glória a Deus. E quando ele fecha, também temos que dar glória a Deus. Deus sabe o que faz, não é? Claro que ninguém gosta, né? Não é prazeroso, né? Você saber, você está vivendo um momento de desemprego, de portas fechadas. Mas nossa vida está na mão de Jesus, não é, filho? Então a gente tem que confiar e nos alegrar sempre em Deus. Se ele fechou, ele sabe porque está fechando. E se ele abriu, ele sabe porque está abrindo. O crente tem que condicionar a sua vida, a sua fé dessa maneira, não é? O Eliseu mandou o Geazi perguntar para a Sunamita se ela precisava de alguma coisa, e a resposta dela foi: habito no meio do meu povo. Se você habita no meio do povo de Deus, ele vai suprir, vai te ajudar na comunidade, vai sustentar você, vai amparar. Eu sempre dou testemunho quando me perguntam, pastor, você está mais magrinho e tal. Eu falei, mais do que, né? A gente fez uma cirurgia, não é? Mas por questão da saúde, a gente tomava cerca de 7 comprimidos por dia para diabetes, colesterol, triglicerídeo, pressão, um monte de remédios. E aí Deus abriu a porta dessa cirurgia, nós fizemos a cirurgia, perdemos bastante peso, mas também, gente, eu não tomo mais remédio nenhum. Graças a Deus, né, eu obtive cura de diabetes, cura de pressão alta, tudo isso. E os irmãos sabem que eu não posso sentir dor, porque eu tomo paracetamol ou tomo morfina. Esses remédios que vocês humanos normais tomam, AS, dipirona, Tandrilax, essas coisas todas que vocês humanos tomam, eu não posso tomar, eu sou alérgico. Então é paracetamol ou é morfina. Aí eu estava dizendo, né, fui internado, né, no início do ano a gente fez a cirurgia e a gente provou da bondade de Deus, né? Não fizemos uso de sonda, não fomos para a UTI, não tivemos hemorragia, não tivemos dor, não tivemos nada. E eu digo que isso é a graça de Deus e as orações dos irmãos. Eu sempre digo isso. Ter uma igreja, ter um grupo de irmãos que intercedem por você, isso é privilégio para poucos. E é privilégio, é uma bênção você ter um grupo de irmãos, você ter liderança, você tem pessoas que oram por você. Por isso que a gente sempre ora pelos irmãos, porque isso move a mão de Deus, isso é agradável a Deus, é uma forma da gente proteger a vida do outro através da nossa intercessão, não é verdade? Então, no início do ano eu fui alvo das intercessões dos irmãos muito efetivamente e recebi muitas bênçãos por conta disso, não é? Então eu sou muito grato a Deus pela oração dos irmãos, pela graça que Jesus se manifestou através dos irmãos e irmãs que oraram, que intercederam, ainda intercedem por nós, não é? Por exemplo, Paulo mesmo deu, no texto que lemos, ele deu um exemplo de humildade, né? Incluiu como coautores, né? Silvano e Timóteo, mas em outro momento, Paulo chega para uma igreja e fala assim, eu queria que vocês orassem por mim, para que no meu abrir e fechar da boca seja dada a palavra de Deus. Ele pede oração para poder pregar melhor, para ser mais entendido, para que a palavra seja eficaz. Ele pede oração. Eu também peço oração por conta do exemplo de Paulo, né? Nessa live, que os irmãos orem por nós, não fica só assistindo, mas esteja junto conosco na intercessão. Porque quem sabe
alguma coisa Deus utiliza disso aqui, tudo nosso aqui, e fala algum coração, traz de volta alguém que está perdido, alguém que está desviado, fala ao coração para viver uma vida melhor para Deus, para viver uma vida de fé, de amor, de esperança no Senhor. Então a gente fica nessa expectativa, crendo que Deus vai fazer alguma coisa na vida de alguém. Mas também Deus quer usar a sua oração para que isso aconteça. E lá na glória, quando chegarmos lá, nós vamos ter grandes surpresas. Muitos pregadores vão chegar lá e ver que aquele irmão, aquela irmã recebeu um galardão maior do que o pregador, né? Que talvez ganhou muitas almas para Jesus. Aí diz, não, meu filho, você ganhou, você foi um instrumento. Mas olha aquela irmã lá que ficou orando lá por você, aquele irmão. Então, o galardão que você tem para ele também recebeu, porque eles intercederam. Então, a oração também move a mão de Deus e faz a gente receber galardão no céu. Então, a gente precisa ter entendimento dessas coisas, né? Ter um ministério bem sucedido é porque você tem uma retaguarda de cobertura de oração. Ter uma vida, crentes abençoados, felizes, cheios de Deus, porque tem oração em jogo, né? Porque faz a pregação ser eficaz, a pregação ser firme, sabe? Chama-nos a atenção. Então precisamos de gente que ore. E vamos orar, vamos orando, continuando orando um pelos outros, nos guardando. Vamos marcar a nossa geração através das nossas vidas entregues nas mãos de Jesus. Vamos fazer isso, não é, crente? Vamos fazer isso. A gente quer agradecer aqui as doações de cesta básica, os irmãos que levaram. Se você ainda não levou, ainda há tempo de levar. Algumas famílias têm sido abençoadas, viu? Que têm passado aperto. Um vizinho lá, não é? Eu fui oferecer alguma coisa para ele de cesta básica uns meses atrás. Ele falou assim, pastor, eu não preciso não, já precisei, mas não preciso não. Mas eu conheço uma pessoa que está precisando. Aí eu fui separei uma cesta básica para essa pessoa levar para essa outra pessoa. Aí ele disse que chegou, hoje ele me deu testemunho disso, chegando na casa dessa pessoa, ele foi verificar se realmente precisava, aí ele viu que tinha umas coisinhas lá. E aí no meio da conversa, né, ele tentando ser bem discreto, mas bem pontual naquilo que ele estava fazendo, aí alguém comentou, fulano está passando um apertozinho lá, tem crianças e tal, então ele não deu naquela casa que ele tinha pensado. E aí ele foi lá na outra casa verificar e não tinha nada, panelas vazias, despensa vazia. Então veja o que Deus faz, veja o que Deus faz. A gente foi perguntar para alguém se precisava de cesta básica. Ele falou, pastor, eu não preciso não, mas eu sei quem precisa. E ele chega na casa desse alguém e ele verifica que não era ali, mas tinha uma outra casa que foi abençoada e que tinha necessidade. Então o teu gênero alimentar, a tua farinha, o teu fubá, o teu sabonete, o seu arroz, feijão, o seu açúcar, a sua oferta em espécie, o seu macarrão, o seu café, sempre encontra alguém que precisa. E quem cuida disso na igreja está sempre sensível a isso. Há 2 dias atrás eu conversava com uma pessoa, falei, como é que está lá aquela senhora? E pastor, está difícil, está difícil. Aí tinha ainda uma cesta que tinha mais arroz, o que sobrou para a gente juntar, tinha mais arroz, tinha arroz, óleo e sal. Aí eu juntei tudo eu não fui, a irmã Nádia juntou tudo num saco que a gente consegue, a gente providencia para levar, né, a cesta, é o que tinha. Eu falei, irmão, olha só, acabou tudo, só tem isso aqui. Eu falei, pastor, vou levar porque tem uma criançada lá. Essa senhora é mãe, é avó, é tia, e aquela senhora que recebe todo mundo em casa. E pastor, esse arroz vai virar festa lá. Gente, foi arroz. Arroz, óleo, eu lembro direitinho, foi arroz, óleo, vinagre, sal, acho que tinha um meio quilo de café e muito arroz. Muito arroz. E eu falei, irmão, depois os irmãos vão se movimentar, a gente vai preparar uma outra coisa melhor para mandar lá e tal. E olha, recebido com alegria, tá? Então o que é isso? Isso é uma movimentação do Espírito no nosso meio. Então a gente é feliz ao Senhor de poder ser instrumento de Deus para abençoar outras pessoas que mais precisam. Tá bom? Então, viu como é que é importante ter uma fé operosa, um amor abnegado, uma esperança da volta de Jesus? Está vendo? A esperança da volta de Jesus, eu estou voltando a pregar.
A esperança da volta de Jesus, quem tem essa esperança da volta de Jesus sabe que ele vai voltar. E acha que, né, e pensa que na história não é carochinha. Então como é que eu reajo? Eu reajo pregando quanto ao Senhor, porque ele disse que voltará. Então eu prego porque ele voltará. E ele está dizendo, a ira vindoura, depois da morte, amados, ou é céu, ou lida com a ira vindoura. E a gente não tem noção do que é isso, uma vida apartada de Deus eternamente. Quem tem esse entendimento no coração, quem tem essa coisa no coração que é trazida pelo Evangelho, prega o Evangelho. Prega o Evangelho a tempo e fora de tempo. Sabe? Se você não prega o Evangelho, você que é crente, que está aí olhando para mim, que não prega o Evangelho, é porque essa esperança da volta de Jesus está arrefecida no seu coração. Porque se tivesse lá esse fogo da esperança na tua alma quanto à volta de Jesus, você pregaria. Você pregaria. Você doaria. Você se doaria. Sabe? Se doaria. Como nós vivemos dias de uma fé rasa, de uma vida espiritual superficial, onde as pessoas são egocêntricas, as pessoas são sanguessugas, as pessoas estão preocupadas com elas mesmas. Jesus precisa nos converter, sabe? Nos converter, como converteu os crentes de Tessalônica. Abandonaste os ídolos, às vezes os ídolos são a nossa vontade virou ídolo, o nosso ego virou ídolo. Convertesses a Deus, ao Deus vivo. Precisamos de uma experiência com Deus vivo e abandonarmos os nossos ídolos, sabe? E servir a Deus em novidade de vida. Não vou pregar de novo, não. Daqui a pouco está desligando, está saindo aí do ar. Então, amado, pensa nessas coisas, Amanhã estamos o dia todo na igreja. A gente pede que os irmãos que forem na igreja para fazer suas doações, higiene alimentícia, leve máscara, embora eu por dentro, lá trabalhando, fazendo alguma coisa lá, eu fico sem máscara, mas quando chega alguém, eu vou lá, pego minha máscarazinha, coloco, não é? Os pintores estão trabalhando lá. Lenilson esteve hoje lá terminando o serviço que ficou para trás, ele concluiu tudo, não é? Então amanhã vai terminar a textura. Amanhã o segundo termina a textura da frente da igreja, na segunda-feira já entra com a pintura para concluir a frente. O trabalho está andando, a obra está andando. Temos necessidade de alguns recursos para alguns materiais que nos faltarão, não é? Mas já conversamos isso aí no WhatsApp hoje pela manhã. Tá bom, amado? Deus abençoe, Deus abençoe. Desculpe eu alongar, mas é o Senhor quem trabalha com as nossas vidas, tá bom? Saudade demais de vocês, da igreja, muita saudade mesmo do convívio. Sabemos que a volta ela vai ser também um pouco distanciada, sabe, preocupada, sabe, mas o Senhor é aquele que aquece o nosso coração com a sua presença. E temos que trazer na mente que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Sempre com o Senhor. Seremos um só rebanho no céu. E não teremos Covid, quarentena, não teremos nada. Viveremos para sempre. No entorno do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Uma noite feliz, descansada para você. Deus abençoe sua casa, seu esposo, sua esposa. Deus abençoe seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, seus vizinhos. Que Deus faça um grande avivamento em nossas vidas. Tá bom? Posso desligar aqui, querido? Posso encerrar? Posso? Vamos nos ver então no domingo, 9 da manhã, se Deus quiser. Vão em paz. Deus abençoe.